Salmo de número 103 é o texto que eu quero ler com vocês essa noite. Considerado como uma das coroas do saltério é o Salmo 103. O Salmo 103 é chamado entre os estudiosos como uma coroa, uma preciosidade do livro dos Salmos. E nós vamos ler os primeiros 5 versículos. É um livro tão precioso que dizem os estudiosos sobre o Salmo 103 que ele é um daqueles textos como Mateus 5, por exemplo, que se você perdesse a Bíblia toda e ficasse só com essa parte, daria para você compreender todo o plano de Deus, tudo que Deus tem para você na nossa vida. E o Salmo 103 é muito lindo, um salmo de Davi, de louvor, uma convocação de adoração. E nós vamos ler os 5 primeiros versículos, que dizem assim: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, ou misericórdia em algumas versões, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a da águia. Vamos ler novamente, irmãos, esse salmo, só que nós vamos ler diferente agora. Eu vou ler o versículo 1 e a igreja lê o 2, todo mundo junto, mesmo que sua versão for diferente. Eu leio o 3, vocês leem o 4 e depois nós vamos ler o verso 5, todos juntos, ok? Vamos lá. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Cinco, todos juntos. Que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Glória a Deus, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, fala conosco agora. Senhor, rompe toda barreira, toda amarra agora em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo possa romper com força e poder todo ouvido fechado, toda visão espiritual fechada, e o Teu Espírito Santo possa agora abrir nossos corações e mentes para receber a Tua palavra, e ela seja um machado, ela seja a espada, ela seja lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Toque em nossas vidas por meio da Tua palavra. Nós reconhecemos, Senhor, precisamos do Teu Espírito Santo hoje aqui, porque é Ele quem age, é Ele quem opera, é Ele quem convence, é Ele quem transforma, é Ele quem cura, e Ele está em nosso meio, aleluia. Toque em nossa vida, Senhor, pelo agir poderoso do Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Irmãos, eu quero dividir com vocês a palavra dessa noite sobre as 5 maravilhas do Salmo 103. O Salmo 103 apresenta as 5 maravilhas que Deus faz por todo ser humano, que Deus pode fazer por todos aqueles que se achegam a Ele. Esse salmo maravilhoso, nós no começo dele encontramos Davi dizendo para si mesmo. No começo do salmo, nos 2 primeiros versos, Davi não está convocando a congregação, não está chamando o povo, ele está chamando a si mesmo. Ele está dizendo assim: bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Bendiga a minha alma todo o meu ser, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Davi está indo contra ele mesmo. Nesse momento da vida do rei Davi, ele já era um rei maduro, já estava numa fase madura do seu reinado. Entretanto, nós sabemos que a vida de Davi foi uma vida de guerras, tribulações, batalhas, sangue. A vida de Davi foi uma vida muito intensa.
E quando ele escreve esse salmo, quando ele canta esse salmo, ele está cantando para si mesmo antes de tudo. Ele está dizendo assim: a minha alma não está com muita vontade de louvar a Deus por causa das minhas aflições. Mas ele diz para a sua própria alma: minha alma, bendiga e louve ao Senhor. Ele está no meio da luta, da batalha, de uma má notícia, de uma grande tribulação narrada no livro dos Reis e de Samuel, mas ele diz: minha alma, bendiga ao Senhor, louve ao Senhor. Davi está nos convocando aqui a um tempo de louvor. Quando nós olhamos para esse texto, Davi está dizendo assim: eu estou no meio de uma grande luta, mas o louvor, a alma dele cansada, a alma dele sem visão do que poderia acontecer, mesmo assim ele diz: louve minha alma, exalte a minha alma. E como se ele mesmo não tivesse razões para louvar, ele alista 5 maravilhas de Deus, que são motivos claros para nós louvarmos, adorarmos, engrandecermos o nome de Jesus. É uma convocação então de louvor. A palavra bendizer aparece 5 vezes no livro no Salmo 103. Só nesse salmo 5 vezes Davi a cita, e não a cita por acaso. O número 5 na Bíblia é um número muito importante. Toda vez que o número 5 aparece na Bíblia, ele está se referindo à graça de Deus. Davi estava olhando para a graça de Deus, para o favor de Deus. E ele cita 5 vezes a palavra bendizer, bendiga, louve, exalte ao Senhor a minha alma, ainda que a alma dele não gostaria de louvar. Ele tinha tanto problema, tanta aflição, que ele estava dizendo: não tenho motivo para louvar, não tenho motivo para cultuar, não tenho motivo para ir no culto, ou aparentemente eu não tenho esse motivo, mas Davi se levanta para dizer: mesmo assim, bendiga, ó minha alma, ao Senhor, louve ao Senhor. E aí ele começa a listar as 5 maravilhas de Deus, as 5 maravilhas que Deus pode fazer na nossa vida. Mas antes disso, querido, eu quero lhe dizer que Davi foi o homem do louvor. Davi foi o homem da adoração na Bíblia. Davi foi o rei que restaurou a adoração na Bíblia. E ele nos ensina como muitas vitórias nossas vêm pelo louvor. Ele mesmo teve experiências desse jeito. A palavra do Senhor diz que quando ele era ainda jovem, colocaram ele no palácio e o rei Saul, de tempo em tempo, ficava possesso. Um espírito maligno vinha sobre o rei Saul, o dominava, e Davi começava a louvar a Deus, tocar sua harpa, e o rei era liberto. Então Davi tinha a experiência de que o louvor liberta, de que o louvor cura, de que o louvor sara, de que o louvor nos leva para perto de Deus, nos mostra um caminho de Deus. Quando nós estamos no meio da escuridão, quando nós não enxergamos saída, o louvor nos mostra o caminho de Deus. Eu quero hoje convocar você para uma noite de louvor, porque o louvor é que nos mostra que Deus ainda age na nossa vida, mesmo quando nós não estamos vendo nada acontecer, ou mesmo quando tem algo difícil que você está enfrentando. Davi está dizendo: mesmo assim, louve. E ele está dizendo primeiramente para si mesmo. Ele está falando: louve no meio da luta, louve no meio da dor, louve quando vem a má notícia, louve na crise na família, louve em toda hora, louve, porque o louvor a Deus liberta, sara, cura, transforma. E ele está dizendo assim, e nós temos motivos para isso. E hoje eu quero trazer essa experiência de Davi, juntá-la à experiência de outro servo de Deus, que é cujo livro está um pouquinho antes do livro dos Salmos, ou o livro anterior, que é o livro de Jó. Jó usou a mesma palavra que Davi, bem dizer, no momento mais difícil da sua vida. Escuta isso, irmão. Depois de Jó perder e ser atacado na sua vida espiritual, no seu casamento, nos seus filhos, na sua saúde, na sua finança, nas suas amizades e nas suas emoções, sabe o que Jó fez? Louvou a Deus.
Escute isso que eu estou lhe dizendo. A Bíblia diz que Jó sofreu o maior de todos os ataques que um ser humano já pôde sofrer. Jó foi atacado de todos os lados, em todas as principais áreas da sua vida. Sabe quais áreas de Jó foram atacadas? Repita comigo. Primeiro, vida espiritual, casamento, filhos, finanças, amizades, emoções, saúde. Todas as áreas de Jó foram atacadas ao mesmo tempo. Sabe o que ele diz no seu livro, no capítulo 19, versículo 25, e um pouco antes no capítulo 2, sabe o que ele diz? Ele diz 2 versículos que eu vou citar para você. No meio do desmoronamento que aconteceu sobre a vida de Jó, ele disse assim: primeiro lugar, ele rasga a sua veste, raspa a sua cabeça, e a palavra de Jó é: o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. E depois Jó, ainda no meio dessa dor, no meio da luta, onde as 7 áreas da sua vida foram atacadas, ele se levanta no meio das cinzas, e a palavra dele é: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim vai se levantar sobre a face da terra. Irmãos, a palavra de Davi para nós hoje é: louve no meio da tribulação, louve no meio da luta, louve no meio da crise familiar, louve no meio da perda, louve no meio de tudo que você está sofrendo. Levante um louvor a Deus, porque Deus é o mesmo, aleluia. O Senhor não muda. E aí Davi começa a descrever as 5 maravilhas do Senhor, e elas aparecem todas nesses 5 versos que nós lemos. A primeira maravilha que Deus pode fazer por nós, e que Davi diz: olha, louve ao Senhor em todo o tempo. Primeiro, porque é Ele quem perdoa os seus pecados. A primeira maravilha de Deus, citada no Salmo 103, está no versículo 3. É Ele quem perdoa todos os seus pecados. A primeira maravilha de Deus para mim, a primeira maravilha de Deus para você, querido, é que com o Senhor está o perdão, com o Senhor está o recomeço, com o Senhor está o levantar, com o Senhor está toda dádiva do perdão, por causa que Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós. Davi está dizendo assim: olha, louvem a Deus em todo o tempo, porque é só Deus que perdoa os pecados. Somente Deus. Essa semana eu estava lendo um artigo, e nós estamos tendo essa semana no Brasil, no Rio de Janeiro propriamente dito, a Jornada Mundial da Juventude. Católicos do mundo todo estão se reunindo para um tempo especial. O Papa está chegando aí, vai estar lá também. E eu estava lendo essa semana, e eu vi um artigo contando como vai ser toda a programação. E aí eu li numa das partes, na revista Veja, estava contando que uma das coisas que o Papa vai fazer, que foram escolhidos, alguns jovens foram escolhidos, e eles vão ter uma audiência com o próprio Papa, e o Papa vai lhes perdoar os pecados. Esses jovens vão ter a oportunidade de ter os seus pecados perdoados pelo próprio Papa. E a Bíblia está nos dizendo, e Davi começa aqui com uma indicação exclusiva. Ele diz: é o Senhor, é Deus que perdoa os nossos pecados. Meus irmãos, e essa palavra perdoa, ela tem um sentido muito bonito e muito especial. Ela tem a ver, sabe com o quê? Levantar, seguir em frente, nova oportunidade, nova chance, recomeço. O que Davi está dizendo é o que ele mesmo experimentou. O perdão de Deus em sua vida. O que eu estou lhe dizendo é: a primeira maravilha que Deus faz para nós é que Ele perdoa todos os nossos pecados. Não há um pecado que Deus não possa perdoar. Não há um fracasso teu com o qual Deus não possa lidar. Você caiu, você pecou, você se afastou de Deus. Eu quero lhe dizer, através do seu Filho Jesus, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
A primeira dádiva, a primeira maravilha de Deus Ele é quem perdoa os seus pecados. Talvez você está aqui hoje e o que você mais quer é recomeçar, é se levantar, é sair de uma situação de fracasso, de esquecimento. Eu lhe digo essa noite, o Senhor que perdoa os pecados, que pode perdoar, sarar, está neste lugar hoje aqui. Você pode recomeçar, você pode se levantar, você pode seguir em frente, porque o Deus que perdoa está neste lugar. É que nós, às vezes, temos uma impressão que nós vamos à igreja e nós só vamos encontrar pessoas que não têm nenhum pecado. Só os santos estão na igreja. Não é assim que a gente pensa às vezes? Ir à igreja com esse pensamento é o mesmo que você entrar no hospital e dizer: eu não aceito ninguém doente aqui. Igreja é um lugar de recomeço, de perdão, de restauração. A igreja é para isso. E eu sempre digo que a igreja não é um cruzeiro de prazeres. Quando você vem à igreja, você não está entrando num cruzeiro para viver uma lindas férias. A igreja é mais bote de salva-vidas, irmão. A igreja está mais para bote de salva-vidas do que para cruzeiro. Nós não entramos nela para ir num cruzeiro. Nós não entramos nela para salvar nossa vida, nossa alma, nosso espírito, para ter certeza da vida eterna. Ei, você entrou hoje aqui num bote salva-vidas. Se é salvação, se é perdão, se é restauração que você precisa, se é se livrar de uma culpa, de um medo, de um fracasso, de uma queda. Ninguém aqui pode lhe dizer: você fez isso, aquilo, aquilo outro. Mas aqui tem um que pode lhe dizer: vá em paz, porque eu já lhe perdoei. E o nome dele é Jesus Cristo. Aleluia. Ele é o Deus de perdão. Com ele está o perdão. Ele é o Deus que levanta. Guarde isso, querido. Essa palavra esse verbo perdoar aparece 70 vezes no Antigo Testamento. E todas as vezes ele tem o mesmo significado. O que Davi usou aqui, sabe qual é? O Senhor é aquele que dá uma nova chance. Você pode seguir em frente, você pode se levantar. O Senhor lhe perdoa. Isso não quer dizer que Deus está dizendo: pode ficar pecando quanto você quiser. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que o nosso Deus é o Deus do perdão. O ser humano tem dificuldade em perdoar. Nós temos grande dificuldade em lidar com os fracassos e fraquezas dos outros. Mas o nosso Deus não se impressiona nem um pouco com a nossa fraqueza, nossa queda, nossos pecados. E uma coisa ele diz: venham a mim, confessem seus pecados a mim, porque comigo está o perdão. E ele diz mais: e eu os lançarei no mar do esquecimento. O Senhor é aquele que perdoa e esquece. Então olha Davi falando: meu irmão, você precisa recomeçar, você precisa ser perdoado. Louve a Deus, bendiga a tua alma ao Senhor. O Senhor é quem perdoa todos os nossos pecados. E aí o mesmo verso diz a segunda maravilha que Deus realiza na vida de uma pessoa, que Ele pode realizar na vida de uma pessoa. E a segunda maravilha qual é? É Ele que cura o quê? Todas as suas doenças. É a segunda maravilha que Deus realiza na vida do ser humano. A primeira é que Ele perdoa os pecados. A segunda é que Ele é poderoso para curar todas as nossas doenças. E aqui a palavrinha todas tem um significado muito importante. Davi não estava se referindo somente às doenças físicas. Ele estava se referindo a doenças espirituais, a doenças emocionais. Ele estava referindo-se a fraquezas. Essa palavra pode significar fraqueza, frieza.
angústia. E essa noite o que eu quero lhe dizer, querido, você entrou nesse lugar e o rei Davi, aquele que restaurou a adoração, está dizendo: você tem enfermidade, você tem doenças, você tem lembranças, você tem depressão, louve. Alguém na tua casa tem doença, louve. Você está vivendo um tempo de doença, louve e bendiga o Senhor. Faça como Jó, ele estava coberto de câncer, de tumores, mas ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Louve a Deus, louve a Deus. Está dizendo: louve porque Ele perdoa os pecados, louve porque Ele cura todas as nossas enfermidades. Ele é capaz de curar qualquer coisa na minha e na tua vida, segundo sua vontade. E a coisa mais maravilhosa é que Deus é um médico, o Senhor Jesus é um médico por excelência. Não é que ele tem só uma especialidade. Hoje, nós vamos procurar os médicos de acordo com aquilo que a gente está sofrendo, né? Se você tem uma criança, você leva ela no pediatra. Se você já está mais velhinho, você vai no geriatra. Né, Adson? Nós temos um geriatra aqui na igreja. Dependendo do que você está passando, você vai em tal médico. Mas, meu irmão, o que Davi está dizendo é: não importa a sua dor, não importa a sua doença, não importa a sua enfermidade, não importa onde ela está, de onde ela vem, se ela é emocional, se ela é espiritual, se ela é física, não importa. O Senhor é médico por excelência. Ele trata todas as especialidades. Ele que te teceu no ventre de tua mãe, Ele que conhece você, meu irmão, por inteiro, da planta dos seus pés ao alto da sua cabeça. O Senhor te conhece todinho, todinha, e Ele está dizendo hoje aqui, e Davi está dizendo hoje aqui: louve, porque Ele cura todas as nossas doenças. Ele cura tudo, Ele toca tudo. Davi vem falando as 5 maravilhas de Deus. A primeira é que Ele perdoa todos os nossos pecados. A segunda é que Ele cura todas as nossas doenças. A terceira está no próximo verso, versículo 4. É o que resgata a nossa vida da sepultura. Coroa de bondade e misericórdia ou compaixão. E a terceira maravilha de Deus que Davi está dizendo aqui, sabe qual é? É que o Senhor resgata a nossa vida. Essa palavra vem do verbo redimir, resgatar, erguer, salvar. E ela tem 2 significados que para mim são os mais extraordinários. Quando você busca essa palavra na sua raiz, ela tem 2 significados. O primeiro delas é comprar de volta alguma coisa. Quando essa palavra está dizendo aqui, o Senhor resgata a tua vida, ela está dizendo: o Senhor, Ele comprou você de volta. Ela aponta diretamente para o Senhor Jesus. Ela nos leva diretamente para o que Jesus fez por mim e por você. Está dizendo a palavra: Ele comprou você de volta. Resgatar significa: eu comprei você de volta. Resgatar tem a ver com o segundo significado, é reconstruir. Eu acho isso extraordinário em Deus, porque toda palavra de Deus tem a ver com reconstrução. Todo evangelho de Jesus Cristo tem a ver com reconstrução de vida. Davi está dizendo aqui: olha, vocês louvem a Deus, bendigam ao Senhor, exaltem o seu nome, porque Ele é capaz de reconstruir a vida de vocês. O que Davi está dizendo é: nosso Deus é um Deus de reconstrução. Querido, Deus pode reconstruir a tua vida, esse casamento, essa família, esse filho, essa história, essa vida profissional. Deus reconstrói toda a nossa existência. Davi disse: ele estava já na sepultura, na morte prematura. Davi está exemplificando e falando de sua própria vida. Ele disse: eu já estava na sepultura, como que no final de tudo, tanto que os reis vizinhos passavam por Davi, ou quando soubessem alguma coisa de Davi, eles diziam: já chegou o seu fim.
O rei Davi já não existe mais. O rei Davi caiu. O rei Davi perdeu sua glória. O rei Davi não é mais nada. Eles diziam, é uma morte prematura. Mas sabe o que Davi está dizendo aqui? Que o Senhor merece todo louvor, porque Ele reconstrói, Ele resgata, Ele nos livra dessa morte prematura. Meu querido, podem ter dito para você, é o fim, terminou, acabou, não tem mais chance, tinha tudo para ser melhor, para dar mais certo, mas está aqui o Deus que é poderoso para reconstruir tudo em tua vida. Com Ele nada está perdido. Há uma segunda chance, há um tempo novo, dá para se levantar, dá para reconstruir. Hoje eu tenho plena convicção, o Espírito Santo me trouxe aqui para lhe dizer, ainda não é o final, há um Deus de reconstrução aqui, aleluia. Deus pode reconstruir cada área, cada seção da sua vida, querido. Mas o que Davi está dizendo é, louvem, porque Ele perdoa todos os seus pecados. Louvem-no, porque Ele cura todas as suas doenças. Louvem-no, porque Ele resgata, Ele redime, Ele reconstrói, Ele liberta, Ele livra. Louvem-no. É uma convocação de louvor ao povo de Deus, aqueles que creem em Deus, baseadas nas 5 maravilhas de Deus. Essa noite, querido, você pode dar o primeiro passo para reconstruir tua vida por completo. Porque se tem algo extraordinário no Senhor, se tem algo extraordinário em Jesus, é que a reconstrução que Ele opera em nossa vida, ela nunca vai ficar pela metade. A não ser que você abandone o caminho, senão ela vai ser completa. Eu mesmo citei a vida de Jó aqui. 7 áreas vitais da vida dele foram atacadas. 7 áreas da vida de Jó ficaram arruinadas. Mas se você ler Jó, capítulo 42, você vai ver o que aconteceu com esse servo de Deus. O Senhor o levou a um tempo de reconstrução total. O que eu estou querendo lhe dizer é que Deus não deixa nada pela metade. Ele não remenda, Ele não põe panos quentes. O que Ele faz é curar, restaurar, reconstruir. A obra dele é completa. Meu irmão, o Senhor resgata qualquer pessoa e a obra que Ele faz é completinha. Porque aquele que começou a boa obra em tua vida é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. A terceira maravilha de Deus que Davi cita é que Ele resgata, Ele redime, Ele salva, Ele reconstrói, Ele te livra do fim prematuro. Ele te livra quando todo mundo está pensando, acabou. Chega o Senhor e te ergue. Chega o Senhor e te levanta. Chega o Senhor e te reconstrói. Chega o Senhor e começa a levantar os muros da reconstrução na tua vida. Foi assim com Davi. O Senhor reconstrói toda a nossa vida, querido. E aí vem a quarta maravilha que Deus faz. Está no verso 5. Diz que Ele enche de bens a nossa existência. E a quarta maravilha que Deus faz é a maravilha da provisão. Irmão querido, deixa eu lhe dizer uma palavra. Sabe o que Davi está dizendo? Você está numa luta financeira. Louve, porque o Senhor da provisão é o nosso Deus. Louve e não se esqueça que Ele é o Deus da provisão, que Ele é o Deus que manda e que ainda tem a seu dispor. Ele sustentou Israel no deserto, Ele sustentou Elias no deserto, Ele sustentou Moisés no deserto. Ele é o Deus da provisão. Ele foi o Deus que em meio à grande provação de Abraão, mandou a provisão aparecer no momento certo, na hora certa. Sabe o que Davi está dizendo? Louve, porque o nosso Deus é o Deus da provisão. Louve, querido, porque o teu Deus é o Deus do Salmo 23. Ele é o teu pastor e nada, absolutamente nada vai te faltar. Louve porque Ele provisiona, louve porque Ele dá resposta, louve porque Ele não falha, não chega atrasado, a provisão vai chegar na tua vida, querido. O que Davi está dizendo é, tem a ver
não com esbanjar, mas com prover. Tem a ver com provisão. De nós cremos que o nosso Deus é o Deus da provisão. De você crer, Davi está dizendo, pode louvar, porque a provisão vai chegar. Deus disse a Abraão, pode subir para sacrificar, que a provisão vai chegar. E Abraão, no alto do monte, descobriu que o Senhor não era apenas Yahvé, não era apenas o Todo-Poderoso. No alto do monte, Abraão descobriu, o Senhor também é Jeová Jirê, o Deus da provisão, aleluia. Sabe o que Davi está dizendo? Meu irmão, você precisa recomeçar, louve. Tem pecado na tua vida, louve. Deixa Deus te perdoar. Tem enfermidade, louve. Precisa reconstruir, redimir, ser salvo, louve. Davi está dizendo, está no aperto, está sem trabalho, é a vida profissional, louve, porque o nosso Deus é o Deus de toda a provisão, aleluia. E aí Davi encerra a quinta maravilha de Deus, dizendo que é Ele quem renova as nossas forças, é Ele quem dá vigor novo. É Ele quem fortalece o que está cansado. É Ele que ajuda, que levanta aquele que já está caindo. É o Senhor Jesus que disse, venham a mim os cansados e sobrecarregados, e eu lhes aliviarei, diz o Senhor. É o Senhor, meu irmão, que pode renovar a tua força. Essa palavra tem a ver com rejuvenescimento. Essa palavra tem a ver com Deus que dá força a nós quando não há nenhuma outra força. Essa palavra tem a ver com Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, recebem asas como de águia, voam alto, correm, não se cansam, caminham, não se fadigam. A Bíblia está dizendo, o Senhor vai renovar a tua força. Se você está em Deus, tua vida está no Senhor. Pastor, eu estou cada vez mais fraco, angustiado, sobrecarregado. Você está no lugar certo. Uma das maravilhas de Deus para nós é renovação de forças, querido. Ele está dizendo, louve, porque você será renovado. Louve, porque Ele vai encher você de vigor. Louve, porque Ele vai levantar você outra vez. O louvor, Davi está dizendo, nos ajuda a ver que Deus renova nossas forças. As 5 maravilhas de Deus são, Ele perdoa os nossos pecados, Ele cura nossas enfermidades, Ele reconstrói nossa vida, Ele provisiona tudo para nós. E Ele é o Deus da renovação. Ele pode renovar você. Com Deus não há velhice espiritual. Com Deus não existe isso, porque Ele renova. Para o homem, para o mercado de trabalho, talvez você já esteja velho, 50 anos não serve mais. Para alguma coisa nessa vida, você está dizendo não serve mais. Mas meu irmão, eu quero lhe dizer que o Senhor foi especialista em tomar pessoas que todos achavam que eles não tinham mais forças, renová-los e ainda matriculá-los na escola da fé e levá-los à maior jornada de suas vidas. Abraão, 75 anos, Deus diz, vamos recomeçar, meu filho. Você tem força? Mais ou menos. Senhor, eu não posso ter filho. Deus disse, eu renovo suas forças. Talvez você está aqui hoje, eu não tenho mais força, eu não consigo mais, pastor, eu não vou conseguir, eu não posso ter filhos, eu não posso ver a bênção, eu não vou alcançar a promessa. Eu quero lhe dizer, louve ao Deus de toda a glória, bendiga o seu nome, porque as forças de Deus virão sobre você, meu irmão. Porque o apóstolo Paulo disse, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Paulo disse, quando eu estou na minha fraqueza, é desta maneira que a força de Deus pode vir sobre nós. Porque quando estamos fortes ao nosso modo, fortes à nossa força, não há nenhum espaço para Deus agir na nossa vida. Agora, se você está fraco hoje aqui, se você está cansado, sobrecarregado,
Eu quero lhe dizer, o Senhor que renova as forças está aqui. O Senhor que fortalece está aqui. O Senhor que levanta está aqui. Louve, meu irmão, louve, minha irmã, louve, meu filho, louve, minha filha. Está doente? Louve. Está com pecado? Louve. Está precisando ser restaurado? Louve. Está passando luta financeira? Louve. Está sem forças? Louve. Porque o Senhor é poderoso para agir na nossa vida. E enquanto louvamos, a libertação, a cura, o fluir de Deus acontece no nosso meio. Davi está dizendo que diante dessas maravilhas, não há nenhuma desculpa para nós retermos o nosso louvor. Sua alma estava cansada, ele estava abatido, mas ele estava dizendo, bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Jó estava cansado, doente, fraco, a luta era grande, o ataque do inimigo foi concentrado, mas ele disse, eu bendigo o meu Redentor, eu louvo o meu Redentor. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Sabe o que ele se une a Jó para dizer para nós? Pode louvar, porque o Senhor nunca perde o controle. Essas são as bênçãos de Deus. Ele disse, não esqueça nenhuma bênção de Deus. Não esqueça que o Senhor não perde o controle. Jó disse, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, porque ele disse, meu Deus não perdeu o controle da minha vida. Ele não perdeu, querido, o controle da tua vida. Louve a Deus hoje, porque isso que você está passando não quer dizer que ele perdeu o controle da sua vida. Ele quer lhe mostrar que ele ainda perdoa pecados, ainda cura enfermidades, ele ainda levanta, redime, restaura, reconstrói, ele ainda é o Deus da provisão, e ele ainda é o Deus da renovação. As 5 maravilhas de Deus que podem fluir na nossa vida hoje, amém, igreja? E sabe o que Davi disse? Louve, louve, e louve, e louve, e louve, porque você vai viver isso na sua vida. Davi nos ensina que o louvor na vida do cristão não é um acessório, não é um intervalo do culto, não é um tempo que a gente passa aqui só para distrair, não é um entretenimento. Davi está dizendo por experiência própria que ele louvava e podia ver essas bênçãos de Deus acontecer em sua vida.